No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Quem entregar declaração do imposto de renda até o dia 10 de maio vai ter prioridade na restituição. STF já iniciou o julgamento de denúncias contra golpistas do 8 de janeiro e ainda perdas com remédios e vacinas vencidas durante o governo de Bolsonaro já somam mais de 2 bilhões de reais. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa falando sobre o imposto de renda. Quem entregar até o dia 10 de maio a declaração do imposto de renda, apesar do prazo final ser 31 de maio, vai ter prioridade na restituição. A gente explica. A Receita Federal tem uma lista de pessoas prioritárias na hora de pagar a restituição do imposto de renda, que é formada por idosos com 80 anos ou mais, idosos com 60 anos ou mais na sequência, depois pessoas com deficiência e portadores de doenças graves, além de contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e ainda aqueles que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e também quem escolheu a restituição via Pix. Como a lista de prioritários é grande também pela entrada de novos contribuintes que se encaixam no perfil, as chances de receber a restituição logo no primeiro lote de pagamento aumenta se, além de estar incluído nesses grupos, o contribuinte entregar então até o dia 10 de maio. Ou seja, está na lista de prioritários, acaba não garantindo o pagamento logo no primeiro lote, porque de acordo com a Receita Federal, o número de contribuintes que vai ser incluído depende do valor que vai ser pago. Mas, quanto mais cedo a entrega da declaração, mais chances vão ter aqueles que entregarem, até o dia 10 de maio, portanto. No total de 77% das 14,3 milhões de declarações entregues neste ano, elas vão ter direito, elas vão ter imposto a restituir. A Receita Federal explicou em nota ao jornal Folha de São Paulo o seguinte, que se a Receita tiver muitos contribuintes prioritários com restituições altas, a Receita vai ter menos contemplados. Mas, se tiver muitos contribuintes prioritários com restituições baixas, vai ter mais gente contemplada. Fica a pergunta, vale a pena esperar? Bom, quem não está precisando do dinheiro imediatamente tem a garantia de que os valores a serem restituídos são corrigidos pela taxa básica de juros da economia Selic em 13,75% ao ano. O índice de correção é definido no mês da restituição e é divulgado na data do pagamento ou pouco antes deles. Um pouco antes dessa data, do pagamento. Os cálculos para saber se tem imposto a restituir, se o saldo é zerado ou se é necessário pagar imposto de renda, tudo isso é verificado na hora da entrega da declaração pelo sistema, pelo programa de preenchimento. A Receita Federal, inclusive, já tem a gente está falando sobre a restituição, sobre os lotes de restituição, quem tem prioridade, ela já tem até um calendário para esses lotes de restituição. A primeira data é 31 de maio, o segundo lote vem em 30 de junho, o terceiro em 30 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto lote no dia 29 de setembro. Política. O Jornal da CUT agora fala sobre política, os atos do 8 de janeiro. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou na manhã desta terça-feira, dia 18, para tornar réus os 100 denunciados pelos atos de terrorismo em Brasília no 8 de janeiro, dia em que vândalos depredaram as sedes do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Também agrediram policiais militares, seguranças dos prédios invadidos e deixaram um rastro terrível de destruição. Na decisão, Moraes afirmou que o país garante liberdade de manifestação, mas atos com o objetivo de pregar violência e desrespeito à democracia são criminosos e inconstitucionais. Disse ainda que não vai existir um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização, a perpetuidade desses requisitos. A votação sobre o recebimento dessas denúncias contra os acusados, contra os terroristas, feitas pela PGR, Procuradoria-Geral da República, a votação está sendo feita na modalidade virtual. Ou seja, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não tem deliberação presencial. A sessão já começou e vai até a próxima segunda, dia 24.
Nos 2 inquéritos abertos, a Procuradoria-Geral da República busca identificar os autores intelectuais, incitadores e executadores dos crimes do 8 de janeiro. A Procuradoria afirma que os denunciados se associaram de forma armada a partir de convocações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, WhatsApp, por exemplo, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Notícias. Vacinas perdidas, desperdício de dinheiro público. Esse é o nosso assunto agora aqui no Jornal da CUT. Mais um escândalo de desperdício de dinheiro público durante o governo de Jair Bolsonaro veio à tona com um levantamento feito pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O relatório, obtido com exclusividade pela TV Globo, mostra que mais de 2 bilhões de reais em insumos adquiridos pelo Ministério da Saúde foram simplesmente descartados nos 4 anos do governo anterior. Os materiais jogados no lixo e posteriormente incinerados incluem medicamentos e vacinas que venceram. No entanto, ainda tem insumos cujo prazo de validade está próximo do vencimento. São cerca de 75 milhões de itens que vão vencer nos próximos 90 dias. O relatório da comissão é resultado de uma vistoria feita no almoxarifado central do Ministério na última sexta-feira, dia 14. O documento aponta falta de organização e articulação entre os processos de compra e logística e as necessidades da população, como causa para tais desperdícios. A reportagem da Globo, o deputado federal Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, diz que é necessário agora que o Ministério reestruture o projeto de logística, ou seja, a distribuição de medicamentos e vacinas no país, para que os erros do passado não sejam repetidos. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que já está fazendo isso, que o desperdício é inadmissível, que demonstra o caso da gestão da pasta no governo Bolsonaro e que o Ministério atual trabalha em soluções conjuntas com estados e municípios para evitar desperdícios. Desde o início da pandemia, levantamentos feitos pelo governo federal já vêm detectando perdas de vacinas por vencimento do prazo de validade. Em janeiro, por exemplo, já sob a gestão da ministra Anísia Trindade, o Ministério chegou à conclusão, verificou a perda de 27 milhões e 100 mil imunizantes. Somadas as 9,9 milhões de doses perdidas lá em 2021, o total contabiliza 38 milhões e 900 mil vacinas inutilizadas durante o governo de Bolsonaro com o ministro Marcelo Queiroga no comando da pasta. O Ministério, no começo desse ano, com Anísia Trindade, já diz que a atual gestão se deparou com um cenário de 27 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid sem tempo hábil para distribuição e uso. Resultado da negligência e do negacionismo com ações constantes no governo anterior, o Brasil chegou e se mantém até hoje na posição de segundo país no mundo com maior número de vítimas da Covid-19. No Brasil já morreram 700 mil pessoas por causa da Covid-19, 693 mil durante o governo de Jair Bolsonaro. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.